desculpa. Olá, todo mundo. Meu nome é Bruna. Eu tenho um canal chamado Bruna by Nature, mas eu fui convidada pela Judalcin e pela Carol da Tourist Life pra fazer um vídeo sobre morar fora e encontrando empregos enquanto mora fora. E eu trouxe aqui meu maridinho lindo, porque ele tem muita experiência morando fora também. Na verdade, quase um ano a mais que eu. Então eu achei válido trazer ele para nos iluminar com umas informações. Então vamos lá, vamos nos apresentar. Eu já falei que eu sou Bruna, mas a área que eu trabalho é florestas, que em inglês a gente chama de área de forestry. Eu trabalhei mais com pesquisa e com estudos na universidade. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Eu sou o Pedro, eu não tenho nenhum canal no YouTube. Eu moro com a Bruna. A gente morou juntos na Dinamarca e estamos agora no Canadá. Perfeito, olha ele introduzindo exatamente onde moramos. E caso vocês tenham interesse, meu canal fala sobre diversas questões de meio ambiente. O nome é Bruna by Nature. Mas agora vamos falar exatamente dos dois lugares que a gente morou. Primeiro a Dinamarca e depois o Canadá. E aí, pra gente seguir de forma cronológica, vamos falar primeiro da Dinamarca e depois a gente fala do Canadá. Então vamos lá. Por que você escolheu morar na Dinamarca? Eu não escolhi, foi um acidente. Mas essa é a verdade. Eu tava com a intenção de morar fora do Brasil, principalmente porque a minha área de trabalho não existia muito na época que eu morava no Brasil, e eu comecei a perseguir oportunidades fora. Mas aí qual que é a área que você trabalha? Eu trabalho com desenvolvimento de jogos, na área de programação. Uma das empresas que entrou em contato comigo quando eu tava procurando foi um estúdio de jogos na Dinamarca. Eu não tava fazendo nada mesmo. Pedro! Bom, ok, eu escolhi realmente a Dinamarca porque eu tinha diversos países. Então, na época eu também morava no Brasil, tinha recém-graduado e queria fazer o meu mestrado fora do país, como eu acho muitos estudantes estão tentando hoje em dia também. Eu queria muito morar na Europa, muito. E então eu comecei a me aplicar para diversas universidades lá. Eu passei para universidade na Holanda, mas foi por questões monetárias, principalmente, que eu resolvi ir para Dinamarca. Porque comparando o preço de outras universidades na França, Alemanha, na Holanda mesmo, o preço na Dinamarca era muito melhor. Então foi pra lá que eu escolhi. E na época eu tinha um amigo que morava na Dinamarca. E isso ajudou bastante também. Mas vamos lá. Quais dificuldades você encontrou na hora de se mudar para a Dinamarca? Lá na Dinamarca, acho que a principal dificuldade é a barreira de língua. Encontrar um emprego na Dinamarca não foi o ponto tão complicado, porque eu trabalho com a área de tecnologia e a área de tecnologia é muito internacional, tem um grau de tranquilidade. A barreira de língua foi cruel, porque muitas das coisas, não no cotidiano, o cotidiano é muito em inglês, mas coisas relacionadas à burocracia e processos governamentais são em dinamarquês. E é uma língua que eu não conhecia e não conheço até hoje. Desconfio que os dinamarqueses não conhecem também. Mas, por exemplo, o processo de visto. Foi uma zona. Então, isso é uma dificuldade também. O processo de visto foi uma zona, mas... O processo de visto foi uma zona porque a empresa que eu trabalhava decidiu não contratar nenhuma empresa especialista nisso. Eles decidiram, esse processo é tranquilo, vamos fazer por conta própria. Mas aí eu acho que essa não é uma dificuldade do país, né, amor? É uma dificuldade da empresa. E aí o que aconteceu por causa do país... foi que, porque a Dinamarca tem um acordo com os outros países escandinavos, o meu processo de visto precisava sair do Brasil para a Noruega, porque a Noruega cuida de todos os vistos para os países escandinavos vindos do Brasil. Da Noruega ele precisava ir para a Dinamarca, os caras me aceitarem, voltar para a Noruega e voltar para o Brasil. Nesse processo todo, o meu visto foi arquivado de forma incorreta, chegou na Dinamarca como se eu fosse norueguês, inicialmente foi negado porque eu não apresentei meus documentos de cidadania norueguesa, que eu não tinha, porque eu não sou norueguês, e eu precisei abrir um processo para reabrir o visto. Então foi uma zona. Então o visto para a Dinamarca foi uma zona. Mas uma vez que eu tirei o primeiro visto na Dinamarca, os vistos subsequentes para continuar trabalhando lá com outras empresas foram mais tranquilos. Bom, a minha maior dificuldade mesmo foi, assim, todo o processo burocrático de você se mudar para um novo país. Certamente, que nem o Pedro falou, a língua, porque, meu Deus, dinamarquês é completamente diferente do que eu já tinha visto. E assim, no país, eles falam inglês e dinamarquês. Todo mundo fala inglês, realmente, todo mundo. Mas para arrumar um emprego só falando inglês, você tem que estar na área de tecnologia. A gente vai falar isso mais um pouquinho daqui a pouco. Eu acho que basicamente maiores dificuldades para mim, que fui como estudante. Na verdade, moradia.
Moradia é cruel. Moradia é extremamente cruel. Para as pessoas terem uma noção, a Dinamarca inteira, o país inteiro, tem 6 milhões de pessoas. E na cidade do Rio de Janeiro a gente tem 17 milhões. Então, assim, é um país extremamente pequeno, extremamente populado. E é muito difícil de encontrar lugar para morar lá. Mas, assim, no geral, é um país lindo. Só é difícil, tipo, de se instalar, eu acho. Mas aí, como eu já falei, as línguas lá que as pessoas falam normalmente é dinamarquês e inglês. Mas, amor, por exemplo, quando você foi conseguir esse emprego, você precisou demonstrar proficiência da língua pra poder começar? Da língua dinamarquesa? Por exemplo, inglês. Porque sua empresa falava inglês, né? A minha proficiência foi demonstrada através do processo seletivo, através das entrevistas. Se eu não conseguisse falar com ninguém em inglês, eu não ia conseguir fazer o processo de entrevistas, né? Ah, isso. Eu não precisei realizar uma prova porque a prova tava no conversar com as pessoas, né? Não, mas aqui, por exemplo, pro caso de estudante é diferente. Por exemplo, a gente tá traçando uma linha aqui que o Pedro é tipo assim, ele trabalhou e na Dinamarca eu fui pra estudar. Então, assim, pra eu ser aceita na universidade, eu precisei demonstrar uma prova de proficiência do IELTS ou TOEFL. Na época eu fiz IELTS e deu tudo certo, e aceita sem problema. Caso as pessoas tenham interesse em realmente fazer universidade fora, cada universidade tem uma nota de corte mínima diferente pra esses cursos de proficiência, pra essas provas de proficiência. Então, faz sentido. Mas aí, por exemplo, na Dinamarca, quais são os empregos que você teve lá? Eu trabalhei como... Todos os meus empregos foram na área de desenvolvimento. Eu trabalhei como programador em 2 estúdios de desenvolvimento de jogos diferentes. Legal. Eu trabalhei como programador. E assim, eu não falava dinamarquês. Todos os empregos da minha área de florestas, você precisava saber dinamarquês. Você não tinha como fugir. E como eu disse, dinamarquês é extremamente diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Então, mesmo se eu tentasse começar a aprender imediatamente pra conseguir um emprego, eu não ia conseguir nos próximos 2 anos. Então, o que aconteceu pra eu conseguir um emprego na Dinamarca foi me voluntariar numa empresa. E aí eu não recebia nada. E aí, enquanto eu ia aprendendo dinamarquês, na empresa e fora, eu ia me adaptando e tal. Mas foi quando surgiu a oportunidade no Canadá e a gente se mudou. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso também. Ah, amor, essa é uma pergunta importante que eu sei que você gosta de falar. Como foi pra você conseguir esse emprego? Eu acho que eu já cheguei a comentar agora um pouquinho sobre. Eu conseguir esse emprego pra mim foi um pouco acidental, porque eu não procurei exatamente esse emprego, eu não procurei exatamente na Dinamarca. O meu foco sempre foi em estar aberto a vagas internacionais. Eu utilizei diversos sites e meios onde as pessoas trabalham com contratações internacionais. Tem o LinkedIn, tem o Glassdoor, tem diversos outros. Que a gente vai mandar direitinho pra vocês depois. O LinkedIn foi a ferramenta que me ajudou a chegar na Dinamarca. Através do LinkedIn eu consegui entrar em contato com empresa dinamarquesa e a partir daí começaram as entrevistas. Mas assim, uma coisa que o Pedro mencionou que é super importante é sempre mantenham o LinkedIn atualizado. Isso ajuda demais. E tem outros sites em dinamarquês agora que a minha boca não tem a capacidade de soletrar, mas eu vou botar também, vou enviar pra Ju direitinho para as pessoas pesquisarem. Se vocês tiverem interesse em procurar empregos na Dinamarca, saibam falar dinamarquês, isso é importante. Isso foi a Dinamarca, definitivamente. Se vocês quiserem se instalar lá, tentem chegar com o Airbnb, porque aí é mais fácil de você procurar. Pelo país ser muito populado e ter muita gente morando. Definitivamente aprenda o dinamarquês se você quer trabalhar. E se você quer estudar lá, o inglês basta, porque tem cursos de inglês. Mas assim, acho que todo mundo vai querer trabalhar lá, eventualmente, na sua área. Então, é importante saber dinamarquês. Uma última observação. Você consegue trabalhar só falando inglês, sim. Mas é mais em área, tipo, servindo em restaurante, com limpeza em hotel. São trabalhos que não requerem você falar muito com o público. Ok, restaurante fala muito com o público? Sim, mas é um público mais internacional. Eu acho que qualquer setor onde você trabalha exclusivamente com escritório em áreas não governamentais... Isso, perfeito. Você trabalha na Dinamarca tranquilamente em inglês. Se você trabalha com tecnologia no setor privado, você trabalha com escritório, você interage principalmente com pessoas no mesmo nível acadêmico que você e com um background similar ao seu. E a língua é primordialmente em inglês. A menos que você tenha que trabalhar com alguma coisa que envolva o governo ou envolva trabalhar diretamente com o público, inglês é bem suficiente. Então, agora vamos falar um pouquinho do Canadá? Vamos? Tá de volta. Então, beleza. Canadá. Número 2. Onde estamos morando? Na província de British Columbia. Fica norte, sul, leste, oeste do Canadá. Eu sei, eu tenho que fazer isso. Me deixa em paz. Ao oeste e ao sul. Nós somos Isso. Sudoeste do Canadá. Por que escolhemos esse país? Bom, então, vamos lá. Tentar resumir a história. Como eu falei, quando a gente estava na Dinamarca, eu recebi uma proposta de vir fazer o meu doutorado no Canadá. E esse foi o grande motivador da gente vir. Mas, para isso, o Pedro também precisava arrumar um emprego aqui.
Falei, Mozão. Precisava arrumar um emprego aqui. Ah, sim. Então, eu precisei vir atrás de um emprego no Canadá. E eu utilizei muito da mesma coisa que me trouxe até a Dinamarca, só que a principal diferença é que dessa vez eu tinha um foco na região de Grande Vancouver. Mas utilizando as mesmas ferramentas, o LinkedIn, Glassdoor, Indeed. Um amigo meu lá da Dinamarca, ele na verdade é canadense. E ele trabalhava aqui com desenvolvimento de jogos antes de se mudar para a Dinamarca. Então ele me passou um site que era específico para empregos nessa área do Canadá, que foi um site que me ajudou bastante também na minha busca. Foi muito mais do mesmo, foi uma questão de deixar o meu currículo principalmente em inglês, Claro. Procurar empresas que fossem do meu setor, que estivessem procurando habilidades que eu possuía, e enviar currículo como se não houvesse amanhã. Perfeito. Foi essa a minha tática. Exato. E aí, de novo, traçando uma reta, porque eu estava indo para a linha acadêmica e o Pedro estava indo para empresas privadas. Na área acadêmica, foi mais ou menos o mesmo processo que foi na Dinamarca. Você precisava demonstrar proficiência, mas no caso, como eu já tinha feito um mestrado que durou 2 anos em inglês, eu precisava só, na verdade, mostrar um comprovante desse mestrado para a universidade aqui e eles aceitaram sem problema. Eu ainda não comecei o doutorado por diversos motivos de burocracia, e essa com certeza é uma dificuldade de vir para o Canadá, porque para você começar um doutorado você precisa ter funding completo e normalmente funding é mais disponível, funding é bolsa de pesquisa. Isso tá muito mais disponível para pessoas que já são cidadãos permanentes e canadenses, claro. E no caso eu ainda não sou, então a gente tá encontrando umas dificuldades para eu iniciar o doutorado. Essa também é uma dificuldade, mas não necessariamente para... Na verdade é para me instalar aqui também, porque se eu não tivesse com o visto de emprego do Pedro, eu não teria conseguido chegar aqui, porque para você conseguir um visto de estudante, você precisa ter a carta de aceitação da universidade. E independente se eu tenho a proposta, se eu não tenho a carta, eu não tenho bolsa, e se eu não tenho bolsa, eu não tenho a carta. Isso é extremamente confuso, eu sei. Quando eu virar cidadã permanente, isso vai melhorar. É um processo extremamente confuso e ingrato pra realmente... pra mesmo quem tem uma proposta pra vir. Mas esse processo também ele é muito voltado para British Columbia, né? Uma coisa do Canadá é que cada província ela é razoavelmente independente. Então eles têm regras diferentes, normas diferentes, eles têm processos diferentes, sistemas de saúde públicos diferentes, universidades diferentes. Com certeza. E aí, por exemplo, eu também já tô falando com pessoas na Universidade de Toronto para ver se eu conseguiria fazer o doutorado lá, para ver se facilita. Mas, assim... Existem formas mais simples de você vir e estudar no Canadá se você quiser. Só que lembre, você sempre tem que ter a carta de aceitação antes de vir pra cá. Porque com a carta de aceitação você consegue o visto. Caso você tenha um esposo ou uma esposa que venha trabalhando e você venha com o visto dela, isso também serve. Mas lembra, você tem que ter a carta de aceitação pra vir antes se você quiser vir sozinho. E como é que foi o visto pro Canadá? Nossa, como é que foi o visto pro Canadá? Essa foi uma dificuldade também. Porque lembrem, a gente estava na Dinamarca. E o que aconteceu foi que o escritório canadense mais próximo da Dinamarca pra gente poder tirar o visto, era onde, Matheus? Era na Suécia. Suécia. No norte da Suécia. Só que assim, você parar pra pensar, pô, Dinamarca tá aqui no mapa, Suécia tá aqui, pum, né? Só que a questão é que o escritório não era, tipo, aqui onde quando você atravessa a ponte meia hora. Você pode ter meia hora de Copenhague pra Malmö, que são as capitais dos dois países. É ótimo. Mas, assim, o escritório canadense na Suécia era, tipo, lá ao norte da Suécia. Em Estocolmo. E aí a gente passou quantas horas de trem pra chegar lá? Varia. Acho que a gente chegou a passar... Teve uma viagem que foi 8, teve uma viagem que foram 12. Horas! Uma das viagens que eu fiz pra Estocolmo foram 14 horas. Mas assim, por exemplo, se você tá no Brasil e você quer tirar o visto, esse é um processo diferente que nós desconhecemos. Mas caso você more na Europa, é possível que se você quiser ir da Europa pro Canadá... Dependendo do lugar do Brasil, o visto é mais tranquilo do que foi pra gente. Eu tenho uma noção do processo, porque eu dei uma olhada de tão frustrado que eu tava. O problema do visto do Canadá é que ele é menos zoado que o visto da Dinamarca, que é zoado. O visto da Dinamarca é zoado. O do Canadá é menos zoado, mas no Canadá eles querem saber tudo sobre você pra garantir que você não é um terrorista. A gente teve que fazer Nossa! O histórico das nossas vidas de 10 anos atrás. Eu tinha 25 anos quando a gente tava se mudando. Então, assim, eu tive que dar o meu histórico desde o meu ensino médio quando eu tinha 15. Tipo, what? Eles perguntaram, o que você estava fazendo há 10 anos atrás? Eu falei, sei lá. Sei lá, chupando pirulito, cara. Como assim? Não sei o que eu tava fazendo. Enfim, a gente teve que ir atrás do nosso histórico inteiro de trabalho acadêmico de 10 anos. Foi um saco. Não,
Ah, mas valeu a pena. Poxa, eu amo morar aqui. Valeu a pena, mas foi um saco. essa Aí é uma aí dificuldade, a gente tem que certamente. enviar toda uma série de formulários e tal, uma penca de coisas, e aí a gente tem que imprimir, levar no escritório onde a gente vai tirar a biometria. E no caso da Dinamarca, a Dinamarca não tem um escritório para tirar a biometria. A minha irmã vai cortar um monte de coisa. Júlia, você vai cortar um monte de coisa, não vai? Mas a gente tá tentando manter aquele tempo, Ju. Vamos lá. E aí no escritório lá da Suécia, a gente volta pra Dinamarca, espera o resultado, imprime o resultado, envia o nosso passaporte pelo correio pro escritório na Suécia, para ser enviado pro escritório de Londres, para ser carimbado, para ser enviado de volta pro escritório da Suécia, para ir chegar de volta até a gente. E nesse processo todo, você tá sem seu passaporte. Você precisou enviar ele pelo correio, e é um estresse danado. O processo de visto pro Canadá. Pro Canadá. Foi muito louco. Depois disso, eu acho que outras dificuldades que a gente encontrou aqui, não foi muito difícil encontrar, acho que a moradia, a gente tinha bem mais opção do que a Dinamarca. Os preços são melhores, a Dinamarca é bem cara de viver. E aqui na área de... A gente tá em New West, a gente tá um pouquinho mais pra fora de Vancouver, porque o centro de Vancouver é muito caro. Mas aí tem muita gente também que tem dúvida com relação a quais línguas se falam aqui. E na área de Vancouver é mais inglês. A parte que fala mais francês do Canadá é mais lá em direção a Toronto, Montreal, que fica na costa leste do Canadá. Uma coisa que vale ressaltar é que aqui em Vancouver tem muito chinês. Muito chinês. Você tem alguns lugares que só falam chinês. Eu já fui em restaurantes aqui onde, se eu não tivesse uma pessoa que falasse chinês, eu não conseguiria pedir comida. Mas é incrível realmente, tipo, a quantidade de imigração que tem pra cá. Inclusive quando a gente vai no mercado, porque você parar pra pensar, a costa aqui que tá Vancouver e o Japão ficam logo aqui. Olha a Ju, logo aqui, a Ju tá pertinho. E tem muito, tipo, importação de comida do Japão também pra cá. E é bem gostoso. Mas chinês aqui é predominante não só no sentido de... A imigração, claro, é muito forte, mas você vê, por exemplo, placas da cidade escritas em inglês e em chinês, coisas da prefeitura, escritos em inglês e chinês. Que eles reconhecem que a comunidade aqui é tão grande que se tornou uma necessidade quase adotar o chinês como uma segunda língua na região de Vancouver. Exato. Assim, a gente não tem muita experiência com isso, não foi ainda nem um pouco requisitado que você soubesse chinês pra ter um emprego, mas eu acho que... É que nem o dinamarquês, o inglês aqui é que nem o dinamarquês na Dinamarca. Se você só souber ele, você tem tudo. Você conversa com todo mundo, você consegue fazer as coisas relacionadas ao governo, à burocracia, tudo no mercado está em inglês. O chinês é uma língua secundária aqui na região de Vancouver, não no Canadá inteiro, mas na região de Vancouver. Muito mais forte até que o francês. Isso. Bom, e gente, pra finalizar então, se vocês tiverem muito interesse em morar fora, eu acho que é muito importante. Ju fez um vídeo há pouco tempo sobre choque de cultura. Se vocês estão procurando um lugar que tenha menos choque de cultura com o Brasil, definitivamente Canadá primeiro. Mas se vocês querem um lugar completamente diferente do Brasil, definitivamente Dinamarca, ou lugares que tenham políticas sociais na Europa. Foi muito legal morar fora, super recomendo pra quem tiver vontade. E, bom, tudo que a gente falou aqui, a gente espera que ajude vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like no canal da Ju, porque ela é muito foda isso aí. E se vocês gostam de questões e falar sobre assuntos ambientais, vão no Bruna by Nature. Todas as dicas que a gente falou, todos os links e tudo, a gente vai botar aqui embaixo. Espero que ajudem. É isso aí, galera. Beijos!